Muito bem, falamos da lição número 3, a parte de segunda-feira, o chamado de Levi Mateus. Os ensinos de Cristo eram ensinos de fácil compreensão. Ele usava parábolas, histórias e sempre dava um jeito de tornar prático os seus ensinos. Por isso, Deus deseja que nós aprendamos da maneira mais fácil possível, porque se nós aprendermos de maneira correta, vamos transmitir de maneira correta. Por isso, os ensinos dos líderes no tempo de Jesus, eles eram fundamentados, por exemplo, em tradição. Eles não falavam as coisas de acordo com aquilo que os profetas haviam dito. Havia muitas interpretações. Os fariseus e os escribas, eles tinham medo que o povo de Israel voltasse a cometer os pecados do povo que foi para o cativeiro. Como agora a nação estava subjugada pelos romanos, eles criaram mais de 600 regras para a pessoa guardar o sábado, para não pecar contra Deus, para fazer sacrifício, para assim limpar as mãos, para se purificar. Era assim uma carga muito pesada para o povo. Por isso, quando Jesus chegou com uma mensagem de fácil compreensão, as pessoas gostaram. Por isso, a pergunta número 1 é: o que Marcos, o escritor, relata sobre o chamado de Levi Mateus, que trouxe uma controvérsia diante dos escribas e fariseus? Marcos capítulo 2, de 13 em diante, diz assim: Jesus tornou para o mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados com ele à mesa e com os discípulos muitos recebedores, colhedores de impostos, e também alguns chamados pecadores, porque eram muitos, e tinham seguido Jesus. E os escribas e fariseus, vendo isso, que Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu e disse para os escribas e fariseus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não os justos. Ora, os discípulos de Jesus, os discípulos de João, estavam jejuando, e os discípulos dos fariseus também. Então vieram os discípulos de João e perguntaram para Jesus: por que os discípulos de João jejuam e dos fariseus, e os vossos discípulos e os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está o noivo com eles festejando? Ora, ele disse isso porque Jesus se considerava o esposo. Ele disse: é claro que não pode jejuar, mas virão dias em que o esposo lhe será tirado. Aí então eles terão que jejuar. Outra coisa que vocês precisam aprender: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo se rasgará. O tecido velho se romperá com a aplicação do tecido novo. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque vai se rasgar e o vinho vai se perder. De maneira que vai se colocar o vinho novo em odres novos. Então, para a pergunta assim: o que o escritor Marcos relatou sobre o chamado de Levi? Quem rejeitou esse chamado? Por que rejeitaram? E qual a explicação de Jesus? Resposta: Jesus chamou Levi Mateus para ser discípulo, porque viu a sinceridade do coração dele. Os escribas e fariseus rejeitaram esse chamado, questionaram esse chamado, porque eles entendiam que um cobrador de imposto era o pior tipo de pecador. E eles eram tidos como traidores do povo. Jesus disse que veio curar os doentes e não aqueles que estavam sadios. Se comparou ao noivo quando falou do jejum e disse que os seus discípulos não precisavam jejuar, porque ele era o noivo que estava em festa. Mas depois, quando ele fosse retirado, quando ele morresse na cruz, aí sim os discípulos iam ter tempo para jejuar. Ser cobrador de imposto no tempo de Jesus era considerado uma traição, porque eles eram funcionários públicos a serviço dos romanos. Cobravam impostos com taxas exorbitantes, retiravam uma parte para eles e assim enriqueciam. Então eles eram considerados como traidores. Havia até uma espécie de uma lei de relacionamento entre eles, uma lei judaica, que dizia o seguinte: se um cobrador de imposto entrar numa casa, tudo na casa será considerado imundo.
muitas coisas serão lavadas e outras serão queimadas. Tipo assim, se um cobrador de imposto sentasse num sofá ou alguma cadeira da casa, precisaria ser queimada essa cadeira. Tamanho era o nível de exclusão que os fariseus, eles consideravam os cobradores de impostos como sendo grandes pecadores. Por isso, quando Jesus se reuniu na casa de Levi e Mateus, e com ele muitos cobradores de impostos, e outras pessoas que ele consideravam pecadores, os fariseus e os escribas não toleravam aquilo. E houve uma controvérsia a respeito da presença de Jesus numa festa de publicanos e pecadores. Um outro ponto que Jesus destacou foi a questão do jejum. Os discípulos de João estavam jejuando, e dos fariseus também, mas Jesus não pediu isso aos seus discípulos. Ele disse assim que os discípulos dele estavam numa festa. Ele era o noivo. Como é que ia jejuar os convidados ou os seus discípulos e ele estava numa festa? Jesus considerava a sua vinda nesse mundo como sendo uma missão especial, uma missão de salvação. E as pessoas se regozijavam com sua presença. Então, não era para jejuar. Mas quando Jesus fosse levantado na cruz, a tristeza viria sobre eles e então eles iriam jejuar, pedindo a Deus forças para superar aquele trauma da perda. E quando Jesus subiu ao céu, então, eles se imaginaram órfãos. Aí então, era preciso jejuar, pedindo forças a Deus. O que Jesus fez era algo, o que Marcos mostrou que Jesus fez foi algo assim espetacular. Jesus se preocupava com as pessoas que tinham dificuldade, com as pessoas que eram excluídas, rejeitadas. Hoje nós não temos muita preocupação com isso. Às vezes entra uma pessoa diferente na igreja e as pessoas já olham aquela pessoa e já rotulam aquela pessoa. Entra uma pessoa alcoolizada na igreja. Muitas pessoas se afastam, saem do banco, mudam de lugar. Tem aqueles irmãos maravilhosos que se aproximam, abraçam a pessoa, interagem com a pessoa e a pessoa se sente bem. No México tem uma vila chamada Vila dos Ladrões. Um bando de homens começaram a roubar prata de uma mina de prata. Começaram a dominar toda a região. Cobravam taxas, pedágios, cobravam taxas dos comerciantes para que eles pudessem funcionar sem nenhum problema. Se tornaram muito poderosos na região. Um pregador no México disse para a igreja: eu vou para essa vila, eu vou pregar o evangelho. A igreja disse: não, pastor, você é um maluco. Você vai num lugar que só tem bandido, o senhor vai acabar morrendo lá. Ele disse: não, Deus está me mandando ir para lá. Pois o pastor foi e começou a pregar num salão. Os bandidos souberam disso e foram lá para acabar com as reuniões. Só que aconteceu algo inédito. Eles pararam por um momento para escutar o que o pastor estava dizendo. O pastor falava muito bem, contava muitas histórias. E aqueles bandidos passaram a escutar. Não é que eles gostaram? O chefe dos bandidos disse: eu gostei desse missionário. E passou a frequentar as reuniões. Se converteu e o bando inteiro se converteu. Foi algo assim impressionante. Agora, o pastor não rejeitou. Algumas pessoas olharam e disseram: que é isso, esse pastor missionário está recebendo esses bandidos? Mas o pastor conversou com eles, abandonaram a vida. Eles devolveram muitas coisas e pediram perdão para aqueles que haviam assaltado. E assim se tornaram pessoas, assim, seguidores do Senhor Jesus. Inclusive o chefe do bando depois se tornou missionário entre os índios mexicanos, os nativos mexicanos. Foi uma benção. Jesus Cristo não rejeita ninguém. Mesmo aqueles que têm os maiores pecados. Muitas vezes são vistos na igreja. Eu vi na igreja uma irmã, perto do som, estava perto do som, e tinha um coral cantando. E aquela irmã disse para outra irmã: está vendo aquele camarada da ponta direita lá, com aquele terno azul? Você não sabe, menina, aquele lá, há 20 anos atrás, engravidou 2 moças da igreja. É um disparate estar cantando no coral. Irmãos, 20 anos as pessoas remoendo os pecados das pessoas. Então, isso se chama lamber as feridas dos que estão doentes. Ou seja, em vez de ajudar as pessoas, critica com a intenção de que as pessoas rejeitem aquele que no passado cometeu algum crime. Então é preciso, falar de uma forma correta. Por aqui na igreja tinha um moço que era um matador. Ele disse assim, quando terminei a pregação: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu sou o pior matador aqui dessa região. Eu já matei 127 pessoas. Eu fui ontem à noite matar um camarada, eu não consegui matar. Eu ia hoje de manhã. Eu sabia que ele estava na feira. Mas quando eu passei aqui na frente da igreja, eu vi o senhor falando.
Eu entrei e assisti a pregação. Então eu queria perguntar ao senhor, o que eu faço para aceitar esse Jesus que o senhor estava pregando? Conversei com ele, chamei o pastor, coloquei ele diante do pastor, o pastor conversou com ele, ele se entregou à polícia, pagou a sua pena, foi batizado dentro do presídio e é hoje um irmão nosso esperando Jesus voltar. Mas tem irmãos que olham, está vendo aquele camarada aí? Ele é perigoso. Inclusive, quando eu estava conversando com ele, alguns irmãos passaram e fizeram esse sinal, esse símbolo de sujeira. Eles dizendo assim, pastor, cuidado, com esse camarada aí é perigoso. Mas eu pensei, ele me mostrou ferimentos que ele tinha tomado, um buraco no peito, que a polícia havia feito, deu um tiro de calibre 12. Mostrou outros ferimentos, mas ele disse, sabe uma coisa? Deus me fez entrar aqui hoje. Então, Deus tem um plano para a minha vida. Não tem, pastor? Claro que tem. Conversei com o pastor conversou com ele, levou esse moço a Jesus Cristo e se tornou uma bênção. Hoje ele já está solto e prega nas igrejas. Deus abençoe a nossa vida. E cada um de nós possamos ter assim consideração com aqueles que Jesus não rejeita. Que haja uma bênção em cada vida. Fique com Deus.